Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e esta é a aula 5 do curso de Linux básico do webmundi.com em parceria com a XP IT Cursos, uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar seu aprendizado de forma rápida e consistente. Acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve. E além de obter seu certificado, ter acesso a trilhas de aprendizagem, material didático, exercícios de fixação e muito mais. Nesta aula do módulo 2, vamos dar continuidade na criação do laboratório de estudos e finalmente chegou a hora de instalarmos o Linux Ubuntu em nosso ambiente virtual com o Oracle VirtualBox. Vamos criar uma máquina virtual do zero, baixar a imagem ISO do site do fabricante e depois instalar o Ubuntu na VM. Vale lembrar que se você se interessa por este assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, vamos conhecer agora o conteúdo desta videoaula. Iniciaremos entendendo alguns pré-requisitos para a criação da máquina virtual e instalação do Ubuntu. Depois, vamos ao download da imagem ISO do sistema operacional, diretamente do site do fabricante. Na sequência, criaremos nossa máquina virtual no VirtualBox, para depois efetuarmos a instalação do Ubuntu. Com o Ubuntu instalado, vamos logar no sistema e dar nossos primeiros passos nesse sistema operacional, efetuando algumas configurações iniciais e atualizações de software. Então, vamos lá. Para esta aula, será necessário ter o VirtualBox em seu computador. Caso você não tenha, assista a nossa aula 3 e 4, onde mostramos a instalação do VirtualBox no Windows e no Linux. Para a criação da máquina virtual, o ideal é ter pelo menos uns 40 GB de espaço em disco e uns 6 GB de memória RAM, visto que o Ubuntu necessita de pelo menos 4 GB para seu funcionamento. O ideal é que você tenha pelo menos 8 GB de memória RAM ou mais em seu host. Além disso, o host deve possuir pelo menos um processador de 2 GHz dual-core ou superior. Caso você não tenha visto nossas aulas anteriores, recomendamos que você assista esses conteúdos para facilitar a sua compreensão e entendimento de termos e conceitos. Então vamos à parte prática. Vamos agora baixar a mídia de instalação do Ubuntu ou a imagem ISO como normalmente é conhecida. Este arquivo serve para ser utilizado na instalação de uma VM ou criação de DVDs ou pendrives bootáveis para a instalação do sistema operacional. Para efetuar este download, basta acessar o site ubuntu.com/download/desktop e clicar no botão Download conforme em tela. Com isso, a imagem ISO será baixada. O processo de download pode demorar um pouco dependendo da velocidade do seu computador e conexão da internet. Após download, vou copiar o arquivo ISO para um diretório específico do meu computador, mas fique à vontade para deixá-lo no local de sua preferência. Apenas memorize esta pasta ou local, pois iremos utilizá-lo no momento da instalação do Ubuntu na máquina virtual do VirtualBox. Com tudo certo, vamos à criação da máquina virtual no VirtualBox. Para isso, a partir da tela principal do programa, vamos clicar no botão Novo. Com isso, será aberta a janela Criar uma máquina virtual, solicitando que se informe o nome da máquina virtual, a pasta onde serão armazenados os arquivos da VM, o tipo de máquina, se ela é Windows, Linux ou Mac, e a versão do sistema operacional que será instalado na máquina virtual. No caso, irei informar tipo Linux e em versão irei informar Ubuntu 64 bits. O nome da máquina virtual será Linux Ubuntu 20.04 LTS 64 bits.
mas fique à vontade para colocar outro nome caso julgue necessário. Em pasta da máquina, irei informar um local diferente do sugerido pelo programa, pois este será o local onde serão armazenados os arquivos referentes à máquina virtual a ser criada. Tenho o costume de criar um diretório diferente do padrão do programa, seja por questões de disco, de organização e de backup. Mas fique à vontade para escolher o local que julga mais adequado em seu computador. Outra dica importante é que caso você queira copiar a sua máquina virtual para outro computador, basta copiar esta pasta da VM para um pendrive ou disco externo e no computador destino copiar esta pasta para dentro de algum local. Depois, basta acrescentar a máquina virtual no botão acrescentar. No meu caso, irei utilizar a unidade G e a pasta VMVBox para armazenar esta máquina virtual que irei criar. Veja que a pasta em questão não possui nenhum conteúdo. E depois de criarmos a máquina virtual, serão criados diversos arquivos e pastas onde serão armazenados os arquivos referentes ao VirtualBox para esta máquina virtual. Por isso, irei informar em pasta da máquina a unidade G e a pasta VMVBox, e na sequência irei clicar no botão próximo. Na tela tamanho de memória, irei informar a quantidade de memória RAM em megabytes que serão utilizados pela máquina virtual a ser criada. No meu caso, irei informar 4 GB ou 4000 megabytes, pois isso é um requisito para esse sistema operacional conforme a página oficial do Ubuntu. Além disso, o software requer que você tenha pelo menos 25 GB de espaço livre em disco, ou seja, nossa máquina virtual deve possuir pelo menos 25 GB de disco para que seja possível instalar e utilizar o Ubuntu. Agora, de volta ao VirtualBox, irei clicar no botão próximo. Com isso, será apresentada a tela Disco Rígido, onde podemos criar um novo disco virtual para a máquina virtual, deixando marcada a opção Criar um novo disco virtual agora. E na sequência, vamos clicar no botão Criar. Na tela Tipo de arquivo de disco rígido, vamos deixar marcada a opção VDI ou VirtualBox Disk Image e na sequência clicar no botão Próximo. Com isso será apresentada a tela Armazenamento em disco rígido. Aqui temos duas opções. A primeira, dinamicamente alocada, onde o VirtualBox irá utilizar o espaço do seu disco rígido do computador host ou físico à medida que a VM for sendo utilizada, até o tamanho máximo definido. Ou seja, o software de virtualização não irá alocar o tamanho total do disco rígido definido para a máquina virtual de forma imediata. E a segunda opção é a tamanho fixo. Esta opção irá alocar imediatamente o espaço físico definido para a VM, diretamente no host. Ou seja, se você definir 25 GB para a VM, esses 25 GB serão imediatamente alocados e reservados no computador host, mesmo que esse espaço não seja utilizado em sua totalidade para a VM. Em meu caso, irei deixar dinamicamente alocado, ou seja, o VirtualBox não irá alocar o espaço automaticamente, que irei definir para a VM, e na sequência irei clicar no botão Próximo. Na tela Localização e tamanho do arquivo, irei informar a localização onde o arquivo do disco virtual ficará armazenado no host, bem como o espaço que o mesmo terá, que no caso será 25 GB, conforme recomendado pelo site da Ubuntu, e na sequência vou clicar no botão Criar. Com isso, os arquivos necessários para o funcionamento da máquina virtual são criados pelo software de virtualização e será apresentada uma tela como esta. No painel à esquerda do VirtualBox são exibidas as máquinas virtuais criadas e que estão disponíveis para o Hypervisor. Com a máquina virtual selecionada no painel esquerdo, temos à direita as configurações da máquina virtual em questão. Repare que na pasta onde definimos para o arquivo virtual foram criados alguns arquivos, inclusive um arquivo com extensão VDI. Repare que como utilizamos o tipo de armazenamento dinâmico, o arquivo .vdi está bem pequeno e não chega a ocupar 25 GB. Porém, com a criação e instalação do sistema operacional, este arquivo mudará de tamanho.
Agora vou inserir uma descrição para minha máquina virtual. Isso é interessante para descrevermos a finalidade deste computador virtual e caso seja um ambiente de teste individual, você pode até informar usuários e senhas para evitar de se esquecer de algo no futuro. Agora, no item Sistema, em placa-mãe, vou remover, por exemplo, o disquete da ordem de boot, pois não terei este dispositivo nesta máquina virtual. Estes são só alguns exemplos de configurações que podemos fazer em uma máquina virtual criada no VirtualBox. Agora vamos ligar a máquina virtual. Para isso, clicamos no botão Iniciar conforme em tela. Como é a primeira vez que ligamos a máquina virtual, ela não possui nenhum sistema operacional e o VirtualBox irá solicitar o disco de boot ou inicialização. Para isso, vamos clicar no botão Acrescentar e informar o local e pasta onde está localizado o arquivo de imagem ISO baixado do site do Ubuntu. Depois disto, basta clicar no botão Escolher e após isso o Ubuntu será iniciado conforme em tela. Porém, caso a máquina virtual inicie sem a ISO, saiba que podemos adicioná-lo acessando o item Dispositivos no menu superior da máquina virtual e depois escolhemos a opção Discos óticos e por fim a opção Escolher ou criar imagem de disco e fazemos o mesmo processo mostrado anteriormente. Clicamos no botão Acrescentar e selecionamos o local da imagem ISO. Com isso, podemos iniciar a máquina virtual com inicialização pelo arquivo ISO e o sistema operacional é carregado para sua instalação. E é apresentada a seguinte tela, onde vamos escolher a linguagem, que no nosso caso é em português, logo no menu ao lado esquerdo. E depois clicamos no botão Instalar Ubuntu para instalar o sistema operacional. Com isso, será apresentada a tela Layout de teclado. Repare que por conta do VirtualBox, a tela está sendo cortada. No momento, não conseguimos resolver este problema. Mais à frente, após a instalação do sistema operacional, vamos poder ajustar o layout de exibição da máquina virtual. E para selecionar as configurações desejadas, vamos ter que seguir alguns procedimentos. Para configurar o teclado, vamos clicar no botão Detectar layout do teclado na parte inferior da tela. Com isso, será apresentada uma tela Detectar layout do teclado, onde será necessário pressionar algumas teclas conforme o instalador solicita. No meu caso, pressionarei asterisco para prosseguir. Depois, nesta tela, pressionarei Z para prosseguir. E aqui informo que o meu teclado não possui a tecla E com acento e também não possui o S com cedilha. Porém, meu teclado possui a tecla C cedilha. Agora, para prosseguir, assim como lembramos anteriormente, devido à resolução de tela do VirtualBox que não se expande para um tamanho maior, teremos que navegar com o Tab ou clicar na barra de título da janela e arrastá-la para visualizar as opções para prosseguir. Então vamos lá. Veja que quando clico na barra de título da janela Instalação e arrasto para a esquerda, posso visualizar o botão Continuar. Ao clicar no botão Continuar, a tela de atualizações é apresentada. Aqui irei deixar a primeira opção marcada, ou seja, instalação normal, enquanto em outras opções irei marcar a opção Instalar as atualizações do Ubuntu, bem como softwares de terceiros. Estas duas opções, apesar de deixarem a instalação um pouco mais demorada, garantem que os softwares fiquem mais atualizados, o que contribuem para a segurança e atualizações de hardware. Com tudo certo, vou clicar novamente no título da janela e arrastá-lo para a esquerda, para que seja possível visualizar o botão Continuar. Ao clicar no botão Continuar, a tela Tipo de instalação é apresentada. Nesta tela, irei selecionar a primeira opção, ou seja, apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. E novamente, clicando na barra de título e arrastando para a esquerda, podemos visualizar a opção Instalar agora. Ao clicar na opção Instalar agora, será apresentada a tela Escrever mudanças no disco. E para prosseguir, clicamos no botão Continuar. Na sequência, o instalador apresentará a tela onde está. Como estou em São Paulo, vou deixar a tela como está
clicar na barra de título, arrastá-la para a esquerda até aparecer o botão continuar, clicando no mesmo para prosseguir. É apresentada a tela Quem é você, e nesta tela vamos informar os dados do usuário e do computador a ser utilizado pelo sistema operacional Ubuntu. Em nome, informe o nome da pessoa que irá utilizar o computador. No meu caso, irei informar Webmundi, e repare que ao informar o nome, ele irá preencher automaticamente o nome do computador e o nome do usuário no Ubuntu. Irei deixar da forma como está, mas fique à vontade caso queira mudar algo em nome do computador ou em nome do usuário. Na sequência, vou informar a senha do usuário que estou criando e depois confirmá-la. E irei deixar também marcada a opção solicitar a minha senha para entrar. Isso fará com que o sistema operacional Ubuntu solicite o usuário e senha quando o sistema operacional é ligado. Por isso, tome nota desses dados para que seja possível logar no sistema quando terminarmos a instalação do Ubuntu. Vou tentar agora redimensionar a janela para vermos se conseguimos visualizar o botão continuar, mas veja que o VirtualBox continua com problema de redimensionamento e iremos fazer esta configuração após término da instalação do sistema. Por hora, vamos clicar na barra de título e arrastá-la para a esquerda até aparecer a opção continuar. Após clicar no botão, a instalação do Ubuntu é iniciada. O processo de instalação do Ubuntu é um pouco demorado, pois além disso configuramos na instalação para baixar atualizações e drivers de terceiros. Por isso, ela pode demorar um pouco mais dependendo da velocidade do computador e da internet. Vamos acelerar o vídeo, mas tenha ciência que o processo normal demora um pouco. Após a instalação do Ubuntu, é apresentada uma tela como esta que pede para reiniciar o computador. Para isso, basta clicar no botão e a máquina virtual é reiniciada. Após reiniciar a VM, é apresentada a tela de login do Ubuntu. Para efetuar o login, basta clicarmos no usuário ou pressionarmos Enter e será solicitada a senha do usuário que definimos no momento da instalação. Ao informá-la e pressionar Enter, acessamos o sistema operacional. Nesta primeira tela de configuração, o Ubuntu permite que você se conecte com contas online. No momento, não irei configurar isso, por isso irei clicar no botão Ignorar. Nesta segunda tela, permite configurar o recurso de Live Patch, porém no momento não iremos configurar isso. Irei clicar no botão Próximo. E nesta tela, permite que eu envie estatísticas e informações para os desenvolvedores do Ubuntu. Selecione a opção que julga necessário e clique no botão Próximo. Esta tela permite que aplicativos determinem a sua localização geográfica. O serviço está desativado e vou deixar como está e clicar no botão Próximo. E nesta tela, clicamos no botão Feito. E esta, finalmente, é a tela inicial do Ubuntu, com sua área de trabalho e barra de favoritos logo à esquerda. Agora, para finalizar a instalação, vamos ajustar a visualização de tela conforme falei no início da instalação do Ubuntu. Desta forma, será possível configurar a tela da máquina virtual para que ela preencha todo o seu conteúdo ou fique maximizada, sendo possível enxergar todas as telas e evitando a utilização do recurso de clicar e arrastar ou utilizar Tab. Para isso, vamos instalar o CD adicional para convidados do VirtualBox, acessando o menu suspenso da máquina virtual em dispositivos e depois a opção Inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Com isso, surgirá uma tela como esta e vou clicar no botão Executar. Na sequência, aparecerá a tela para que se informe a senha do superusuário, que foi a senha informada na instalação do sistema operacional. Após informar essa senha, clique no botão Autenticação. Com isso, o software VirtualBox Guest Addition for Linux será instalado na máquina virtual e no final é solicitado para pressionar Enter para fechar a janela do instalador. Caso surja uma tela como esta do atualizador de programas do Ubuntu, você pode escolher entre instalar agora ou lembrar mais tarde. Como acabamos de efetuar uma instalação ou configuração de tela, vou escolher a opção lembrar mais tarde, pois vamos ter que reiniciar nossa máquina virtual para que essas configurações sejam ativadas.
Para reiniciar a máquina virtual, vou clicar na seta no lado superior direito da tela e escolher a opção desligar ou encerrar a sessão. Depois, a opção desligar. Com a tela desligar aberta, posso escolher entre reiniciar ou desligar o PC. Vou escolher a opção reiniciar. Com isso, a máquina virtual é reiniciada e a tela de login é apresentada novamente. Após efetuar login, veja que a tela da máquina virtual é preenchida conforme o tamanho da janela do VirtualBox. E agora podemos acessar o Ubuntu Software, que é a loja de aplicativos do Ubuntu, e efetuar a instalação e atualização dos aplicativos que faltam. Em nosso próximo módulo, vamos dar nossos primeiros passos no Linux, conhecendo o ambiente do sistema operacional e seus aplicativos. Já em nossa próxima aula, aprenderemos a instalar a distribuição Linux Mint, para que você possa compará-la com o Ubuntu e escolher a distribuição que mais lhe agrada. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmundi.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que esse conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.